Bom dia. Bem, pessoal? Depois desse show aí de criatividade, inovação e tal, muito importante, muito relevante, mas, acima de tudo, a gente tem que pensar que inovação e criatividade, elas acompanham todas as nossas atividades, inclusive as atividades que dizem respeito à proteção e defesa da própria marca da qual nós fazemos parte. A gente vai dar uma guinada agora, vamos dizer assim, para um assunto que é importante, tem sua relevância também e que diz respeito à atividade de todos nós aqui, que é a questão da reputação, da gestão das crises nas mídias sociais. A gente tem, todos nós temos lidado, e cada vez que a gente vai pensando em inovação, em criatividade, a gente vai produzindo mais, a gente vai se expondo mais, a gente vai saindo mais para fora, mostrando a nossa cara de diversas maneiras, e isso também se torna uma grande oportunidade, mas se torna também um grande risco, porque a gente não pode esquecer que nós fazemos parte de um mundo em que nós somos vistos, não só vemos, né, nós somos vistos também. Nós somos observados, aquilo que nós fazemos, aquilo que, como igreja, como instituições, como pessoas, o que nós mostramos é visto pelas pessoas, é interpretado, é analisado e acaba fazendo parte da nossa reputação, né? Então, para a gente conversar um pouquinho agora, vamos aproveitar alguns minutos, a gente convidou duas pessoas aqui que vão nos ajudar a pensar um pouquinho. Eu queria chamar o professor Francisco Viana. Vem até aqui à frente, por gentileza. O professor Francisco Viana é jornalista, comunicador. Ele é formado pela Universidade Federal da Bahia. Ele tem mestrado e doutorado em Filosofia Política pela PUC de São Paulo. Pode sentar, fica à vontade já. Salva de palmas para o professor Francisco. Ele já trabalhou em vários jornais, Jornal da Tarde, Salvador, Globo, no Rio de Janeiro. Ele foi editor da revista Isto É e também editou também a revista do Bradesco, né? Ele foi diretor de vários projetos institucionais da revista Carta Capital, da Editora 3, e lecionou já nas faculdades da cidade, do Rio de Janeiro, FACAMP, de Campinas, a Fundação Armando Alves Penteado e a PUC de São Paulo, onde ensinou, né, técnicas de redação, reportagem, jornalismo corporativo, análise de conteúdo, jornalismo institucional, media training e gestão de crises. E é autor de dezenas de livros, está preparando um novo livro, depois vai falar sobre isso, mais um livro na área de comunicação corporativa. Quero convidar também a professora Patrícia Teixeira, que é jornalista também, mestre em comunicação e mercado pela Faculdade Casper Libero, pós-graduada em Comunicação Corporativa pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. Salva de palmas para ela. Também já trabalhou no Jornal da Tarde, é sócia fundadora da Trixie Comunicação Empresarial e da Trixie Digital. Palestrante em comunicação organizacional, gestão e gerenciamento de crise, ela é autora de um livro, ela vai falar já também do livro que eu conheço, é o único livro em português sobre gestão de crise em mídias sociais. Caiu na rede. É o único livro. Procurei já, há vários anos, já procurei outros livros, não achei outro em português, não em espanhol e inglês. Aí tem alguns outros títulos. Mas em português é o único livro que eu vi sobre gestão de crise nas mídias sociais. Então a gente convidou os dois para estarem aqui, para a gente conversar um pouquinho, nós temos alguns minutos. E a dinâmica vai ser a seguinte, eles vão apresentar algumas ideias, alguns conceitos sobre isso, e depois nós vamos abrir para as perguntas. Nós vamos deixar que vocês participem também e façam questionamentos relacionados a isso, reputação, gestão de crise nas mídias sociais, a maneira de se portar nas mídias sociais, o que a gente tem que tomar cuidado, o que a gente é legal a gente fazer, o que a gente tem que ligar o alerta quando a gente vai trabalhar. Porque é uma coisa que tem totalmente a ver com a nossa atividade. Eu sei que a gente sai com um banho de inovação e criatividade, agora querendo produzir um monte de coisa, sair. É super legal. E agora não é que a gente vai colocar um freio, mas a gente vai colocar um alerta.
legal, vamos criar, vamos inovar, vamos arrebentar, mas não vamos nos arrebentar, vamos arrebentar, porque senão a gente sai e a gente tem que entender que a gente faz parte de uma organização que tem uma reputação a zelar, e vocês também têm uma reputação a zelar, e isso envolve totalmente as mídias sociais, é um ambiente onde ninguém é dono de nada, onde todo mundo, em tese, fala o que bem entende, e onde todo mundo se vê. Então, a gente precisa estar ligado nesses assuntos, a gente precisa estar conectado com isso. E eu queria, então, abrir para a Patrícia, já inicialmente ela vai apresentar aqui já uma exposição. Eu queria que ela falasse um pouquinho, então, ela vai dar uma geral aí sobre o que é, qual é a concepção de crise nas mídias sociais, porque se é que tem diferença, porque a gente normalmente fala de crise no mundo real, vamos dizer assim, né? Aquilo que acontece. Sim. Ela vai falar um pouquinho, então, sobre isso. Patrícia, com você, então. Bom dia. Vou falar um pouquinho da criança. Quando a gente faz um livro, é um filho da gente, porque é maior, o tempo é maior do que a gestação, inclusive. Então, a gente tem orgulho do filho da gente. Até dando sequência um pouco da palestra de inovação, quando eu fui estudar crise, foi meu objeto de pesquisa de mestrado, eu queria falar sobre, no início, né, nas crises nas mídias tradicionais. Como pesquisa é um caminho que você nunca sabe o final, ainda bem. E, no meio do caminho, eu descobri que, além de contemplar as mídias tradicionais, eu tinha que contemplar as mídias sociais. Uma inovação. Por quê? Não tinha pesquisa no mundo, até então eu descobri 2 artigos científicos, um em Singapura e outra na Espanha. Eu não achei um livro. Fiz a minha pesquisa e aí onde que eu vi uma oportunidade, que foi escrever um livro sobre crise nas redes sociais. Então, foi aí também um processo de inovação, onde que você, quando você faz pesquisa, você não pensa somente em você. Você traz uma contribuição para a sociedade, para o mercado, para a academia, para as universidades. Então, rapidamente, até foi um propósito, desenvolver um livro com uma capa de iPad. Foi um diferencial muito bacana da editoria. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre crise, tipos de crise, os primeiros sinais, casos que chamam a atenção, o que pode virar uma crise. Vocês têm medo de vocês serem um assunto das redes sociais? Alguém tem? Porque a gente sempre pensa em crise nas redes sociais quanto organização, como foi o Felipe falou agora. Temos a organização a zelar. Mas vocês têm medo de ser o assunto mais comentado das redes sociais ou não? Isso nunca passou pela cabeça de vocês e só acontece com os outros. Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Vamos entender o que pode ser uma crise nas redes sociais. Aqui um pouquinho que o Francisco já falou. Desculpa, o Felipe. O que nós temos hoje de universo das principais redes? Nós temos o Facebook, o YouTube, o Twitter, o Instagram e o LinkedIn. Em termos de principais redes, né? Agora há pouco a gente falou, eu não, né? O palestrante falou do Snapchat. Bom, mas vocês sabiam que só no Facebook nós estamos incluídos, 1,6 bilhão de pessoas? Qual é a mídia hoje, mundial, que tem esse poder? Então, a gente tem que se preocupar com ela. Porque, sim, o que acontece aqui no Brasil pode ter uma repercussão na Austrália. Para vocês terem uma ideia da força disso, todo mundo lembra das eleições de 2014. Não vou nem entrar no assunto atual, tá? Vamos falar um pouquinho de passado. Nas eleições de 2014, todo mundo ficava aí discutindo quem, né, iria ser eleito. E aí tinha o Ibope, que até virou meme, né? Segundo a margem de erro. Então, eu pareço a Gisele Bündchen, segundo a margem de erro do Ibope. Todo mundo fazia essa brincadeira. Então, o que ficou? Nós temos 110 milhões de internautas no país, 89 milhões no Facebook.
Então, nas eleições brasileiras, nós batemos o recorde de interações no Facebook. Não sei se vocês sabiam disso, isso foi um dado revelado pelo próprio Facebook um dia depois da eleição. Aliás, acho muito inteligente do Facebook só ter revelado isso um dia depois, porque, claro, poderia influenciar o voto. Então, desde o início da campanha, a gente está falando ali por volta de julho, até o segundo turno, a rede social ela teve quase, vamos arredondar, 675 milhões de interações relacionadas. E os níveis, como que o Facebook faz isso? Ele cruza, os robóticos, eles cruzam os dados entre comentários, compartilhamentos, curtidas, as hashtags também, e aonde que eles chegaram nesse dado. Então, de acordo com o Facebook, a Dilma ganharia em 53% e o Aécio em 46%. Vocês percebem que é um número muito real do que, de fato, aconteceu? Não vamos entrar no universo de política, tá? Mas não foi muito próximo do que aconteceu? Sim, né? Qual a conclusão que a gente chega? Para que eu quero chegar com isso? Que as redes sociais elas precisam ser mais ouvidas. Por quê? Somos nós. É a voz do povo, é a voz da sociedade que está ali. Então, a gente chega aí à conclusão que as redes sociais é um universo de opinião pública. Nós temos aqui um professor de política. O universo de opinião pública é um espaço de debate. Então, significa que nós, quanto organização, precisamos ouvir mais as redes sociais. Que o Ibope, o Datafolha, que eles me perdoem, mas vejo que hoje as redes sociais possuem uma força muito maior do que pesquisas quantitativas e qualitativas que existem por aí. Tá? Então, vamos lá, vamos definir um pouquinho de crise, né? Porque, quando acontece uma crise, a gente fica exatamente com essa cara, enlouquecida. O que eu vou fazer? Primeiro, a gente precisa entender o que é crise. O que é crise para vocês? Oi? Algo que sai do controle. Quem mais? Oi? Situação indesejada. Eu gostei do palestrante anterior, porque aí ele dá uma movimentada para vocês falarem, né? Para dar uma motivada, levantar a mão. Quem mais? Situação que sai do controle, um problema. Algo que deu errado? Então, vamos entender um pouco mais de crise, porque foi isso quando eu estava fazendo a minha pesquisa. Eu preciso entender o que é crise, porque, até então, as pesquisas que tinham no mercado começavam do processo para frente, né? O que eu vou fazer na crise? Mas a gente tem que ser estratégico, entender o que origina a crise para que ela não venha a acontecer. Isso que é o estratégico, né? Então, vamos lá. A crise, ela se origina de um risco. Antes de ela se tornar uma crise, ela é um risco. Todo mundo de acordo? Né? Então, a crise ele é um fato, ele é um acontecimento, porque a situação já aconteceu. Todo mundo de acordo? Antes dela se tornar crise, ela é um risco, que é um risco não administrado, que não foi calculado, não foi minimizado, não foi prevenido pela organização. Então, o que é uma crise? Antes dela vir crise, ela é um risco, ela é uma ameaça para a organização, ela traz uma vulnerabilidade para o negócio, que hoje é os desafios aí da organização, reconhecer que o seu negócio possui risco. Todo negócio, gente, todos, independente de organização privada, pública, com fins lucrativos ou não, ela possui um risco. Possui. Tá? Aqui, esse evento ele possui riscos, faz parte. Tá? Todos os negócios possuem riscos. Então, a gente tem que pensar que tipo de crise que nós temos. Então, ponto número 1, nós temos fenômenos da natureza, que isso está dentro do nosso universo. Enchentes, está dentro do nosso universo. Os terremotos, não. Os vulcões, não. As ventanias, sim. Então, é um tipo de crise. Nós temos também, as crises ambientais.
vazamento, contaminação, tratamento inadequado do lixo, desmatamento, desvios de rios. A partir do momento que eu falo disso, vocês já começam a já abrir a cabeça de vocês sobre algo que vocês não tinham pensado, que são crises, que são riscos. Então, o que eu também posso chamar de crises sociais, que estão ligadas à ética? Acidente de trabalho, violação de leis, assédio moral, corrupção, crises de produto, defeitos, prazos de entrega não cumpridos, o recall, manutenção. Então, a partir daqui, essa parte de baixo, nós estamos falando de riscos. E cabe você se prevenir antes, calcular o seu risco para que não venha uma crise. E, se acontecer, você vai ter categorizado. Vamos lá, nós temos as crises financeiras, aquisições, fusões, pedidos de falência. É bem engraçado que, quando eu falo isso, mas uma aquisição, uma fusão não é algo bom? Sim, por um lado, pode ser algo muito bom. Por outro, traz uma instabilidade para a organização, os funcionários, para o clima organizacional. As crises elas podem ser evolutivas, isso em especial nas redes sociais. Ela dá um sinal, aí você acha que não vai dar em nada, e ela vai ganhando força. E, daqui a pouco, vira uma grande crise, porque você não conteve essa crise. Outra situação é uma crise repentina, como queda de avião. Você não sabe exatamente, ela não dá um sinal, pronto, caiu. Então, não tem muito o que fazer, é uma crise repentina. As crises elas afetam a imagem e a reputação da organização, que é o maior bem que nós temos quanto organização, é imagem, reputação, confiança. O que se vende hoje? Todas as marcas, elas vendem confiança. O que faz eu comprar um produto ou outro? É a confiança que a marca agrega em mim. O clima, as crises afetam o clima organizacional, que são as pessoas que trabalham na organização, a estabilidade da produção e os relacionamentos com os diferentes públicos, porque a gente se relaciona com diferentes tipos e categorias de pessoas. E afeta o balanço financeiro. Crise nas redes sociais, quando o assunto se torna o mais comentado. Quando a gente entra ali no Facebook, a timeline, a organização, o produto, ele não sai. E, quando você vai ver a rede social do seu amigo, aquilo também continua. Então, o assunto mais comentado. Os riscos, isso é um dos grandes problemas que requer atenção. Quando a gente pensa em crise nas redes sociais, você imagina somente algo do mundo online. Hoje, a gente tem que concentrar duas situações. As crises que se iniciam no universo online e outras que se iniciam do offline, vamos chamar, nós aqui, do mundo offline para o mundo online. E também um risco mal administrado no universo online, que leva a uma crise online. Bom, como eu falei para vocês, podem ter duas vertentes. Vir do ambiente externo e afetar as redes sociais, ou iniciar do próprio ambiente online. Esse é um exemplo de como você criar uma crise, né? O que vocês acham dessa promoção? Alguém quer comprar? Ou seja, alguém na loja errou, né? Claramente. Alguém tirou uma foto e foi um assunto das redes sociais. E aí, depois, a loja vai lá, pede desculpas, faz uma errata e segue. Mas a sua marca foi envolvida de uma forma tão simples, né, e boba. Foi um erro de digitação. Vamos lá. Algumas crises, tá um pouco cortando, algumas crises de repercussão. Nós temos aí o caso da Brastemp. Eu não vou falar de cada crise por uma questão de tempo. Nós temos o caso da Arezzo, todo mundo lembra daquele caso que a Arezzo usava pele de raposa, coelho, né, e outras bicharadas.
E o caso da Americanas. Todas essas crises elas estão no livro. Como, agora há pouco na palestra falou, para que serve a gente aprender com os erros dos outros? Para que a gente tente evitar. Então, por isso que a gente menciona algumas crises para pesquisar. O caso da Zara, o caso da Ades, o caso da Coca-Cola. Então, são crises que ganharam aí um poder. Vocês lembram o caso dessa noiva? Vocês lembram disso? Eu falei crises de marca. Agora vamos falar um pouquinho de pessoa física, porque a gente sempre acha que só a marca pode ser o assunto. Vocês lembram? Vocês conseguem ler um pouquinho? Conseguem? Não? Vou ler só umas 4 linhas. Uma noiva indignada, ela vai para o Facebook fazer um desabafo, porque ela acha que ninguém lê, né? Então, assim, é só para um grupinho pequeno. Ela coloca, preciso desabafar. Estou muito chateada com um casal de padrinhos que não tem noção do quanto custa para fazer um casamento. Quando eu chamei os padrinhos, eu especifiquei para cada um deles o que iria querer de presente, de acordo com as condições de cada um. E dei um prazo para entrega para eu poder arrumar a minha casa e tal. Aí, agora, faltando um pouco mais de um mês para o casamento, fui perguntar para esse casal sobre o presente, já que o prazo tinha passado e eles não deram nenhuma satisfação. Aí eles disseram que não teria como comprar como comprar o que eu queria, porque o filho precisava comprar equipamentos para um curso. Mas ia me dar uma ajuda e me deram R$500. Né? Então, assim, isso tudo está nas redes sociais. Bom, a moça foi assunto da Cláudia, da Veja, da Folha de São Paulo, por um simples desabafo. Né? Não sei o que aconteceu com o casamento, porque, se eu fosse a madrinha, não queria mais ser. Isso foi um dos assuntos mais comentados. Ou seja, uma pessoa que foi fazer um desabafo levemente desagradável. Vocês lembram dessa outra noiva? Noiva, acho que perde um pouquinho a noção, né? Na hora que vai casar, né? Sai fazendo as coisas sem pensar. Vocês lembram disso? Lembram? Também foi outro assunto, né? Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais, né? E aí não quer que o marido vá discutir com a persona. Isso também foi o assunto nas redes sociais. Essa simples foto, né, foi o assunto. Vocês lembram dessa outra pessoa? Né? Nada com o Grêmio, nada pessoal. Mas eu nem preciso contar para vocês. Essa moça foi fantástica, ela perdeu o emprego, ela teve a casa dela pichada. Assim, por um momento, sem pensar. Né? Ou, de propósito, pensando. Mas a vida dela foi levemente arruinada depois disso. Aí, eu estou contando algumas situações para vocês, mas o que leva uma crise nas redes sociais? A gente considera isso, trazendo um pouquinho de teoria, o valor que tem a notícia. É a repercussão, chama-se valor notícia. Isso também vale para as notícias positivas quanto negativas. Porque, no final, vocês vão falar assim para mim, é muito fácil ser um assunto mais comentado nas redes sociais, porque as pessoas são sensacionalistas, elas gostam de uma treta. Não necessariamente. Né? Assuntos positivos também ganham as redes sociais. Então, seguem alguns critérios. E esses critérios eles são importantes para você perceber quando o assunto vai ganhar força ou não nas redes sociais. Ponto número 1. É uma novidade? É um fato imprevisível? Existe um peso social? Qual a proximidade geográfica do fato? Vou dar um simples exemplo. Tá? Avião. Né? Quando a gente pensa em crise, pensa no coitado do avião. Mas vamos pensar num avião pequeno, carregando soja para o interior do Mato Grosso. O avião cai. Que pena, caiu. Né? Caiu na fazenda, matou uns 2 boizinhos. Né? Que pena. Ele vai ser assunto nacional? Vai ser jornal nacional? Vai ganhar as redes sociais? O que vocês acham? O que vocês acham? Não?
Agora, vamos pensar que esse mesmo avião caiu na Avenida Paulista. O que vocês acham? Né? Na Marginal Tietê. E aí? Bombou. Né? Por quê? Nós temos a proximidade geográfica do fato. Um outro exemplo bem engraçado. Um cachorro, né, pitbull, está andando na praia. Esse é um assunto bem de faculdade, né? Está andando na praia de Ipanema. Está lá passeando. De repente, um homem morde o pitbull. Vai ser notícia? O que vocês acham? Se o pitbull mordeu o homem, vai ser notícia? Não, porque é tanto o caso de cachorro que morde o homem, né, que não vai ser notícia. Agora, se o homem mordeu o pitbull, vai ser notícia? Vai ser notícia. Por quê? Porque é uma novidade, é imprevisível, possui um peso social e a proximidade geográfica do fato, que é em Ipanema. Outra situação. Vocês lembram do caso do zoológico, que o menino que foi brincar com um leão, com uma onça, e teve o braço arrancado? Isso foi em Cascavel. Vocês lembram disso? Sim. Por quê? Assim, é uma novidade. O menino está lá com o pai, passa a cerca e vai brincar com um leão. Vai ser uma novidade? É uma novidade? É imprevisível brincar com um leão e o pai não falar nada? A segurança não falar nada? Então, são 3 fatores que você já sabe. É uma novidade, é um fato imprevisível, possui um peso social. Tá? Se responder as primeiras perguntas, você já sabe, é uma crise, vai ganhar as redes sociais. Isso também vale para as questões positivas. Vou contar uma fofoca. Vocês querem fofoca? Fofoca. Se eu contar para vocês que eu sou amiga da ex-namorada do meu marido. Gente, eu sou capa de Veja. Capa de Veja total. É uma novidade, é imprevisível, possui um peso social, né? E na cidade de São Paulo. Super diferente, não é verdade? Sou quase um caso de fantástico. Por quê? Porque é diferente. A gente não espera isso das pessoas. Falava assim, toma um café com a ex-sogra do marido. Assim, não, gente, é capa de Veja. A menina tá maluca. Então, são situações que a gente vai perceber, é notícia ou não é notícia. Vamos lá. Agora, indo um pouquinho para frente, que são os critérios, a hierarquia social dos personagens implicados. É uma celebridade? Né? O que seria... quantas fotos vazam pelo WhatsApp hoje, que é, aliás, uma outra grande rede? Quantas fotos vazam? Muitas. Com a Caroline Dickmann, né, possui uma força, inclusive acaba virando lei. Um político, um empresário importante, um filho do empresário importante. Eu não falei agora há pouco do avião? Vocês lembram a notícia que parou o país? Luciano Huck e Angélica. Lembram disso? Tem pouco tempo, cai com um avião, né, e a babá. Babá não tinha nem nome, né? E a babá. Por quê? Porque eram personagens importantes aí da população. Ou presidentes de empresa, personalidades, pessoas que têm essa relevância para a sociedade. Também temos que considerar a quantidade de pessoas envolvidas e implicadas. Por que a gente se abala tanto com um acidente de avião? Pela quantidade de pessoas. A gente se abala e a gente começa a se comover com as histórias envolvidas. O impacto sobre a população. É bem interessante essa história, porque todo mundo, quando pensa em construção de notícia, como ganhar as redes sociais, a gente sempre pensa em coisa negativa. Não é fácil ganhar as redes sociais de forma negativa. A Giovana Pampolin, que é a minha enteada, né, minha filhota, um belo dia a gente tinha uma mania
muito boa de doar livros no Minhocão. Sabe Minhocão, em São Paulo? Né? Vocês já ouviram falar? Que é o elevado. E a gente levava aos domingos os livros. Um belo dia, criei uma página e acabou virando um assunto nas redes sociais, de uma forma muito tímida. No final, ganhou essa matéria na Carta Capital, e o assunto foi ganhando força nas redes sociais, até que virou o UOL Educação, no Jornal Hoje, na GNT, na Gazeta, em outros programas. Por quê? Porque é inusitado. É uma novidade uma criança doar livro. É inusitado? É imprevisível uma criança abrir mão dos domingos a cada 15 dias para passar a manhã doando livro? É inusitado. Então, o assunto acabou ganhando as redes sociais. E ainda está no Minhocão, que o Minhocão, em São Paulo, é algo muito discutido, o que fazer com o elevado. Assim, vamos tirar o Minhocão, vai virar praça? Existe uma discussão. Então, acaba virando notícia. Então, o fator surpresa e o acontecimento atrai atenção para que ganhe a repercussão da mídia. Então, eu dou 2 viés para vocês. Casos negativos e caso positivo, porque é importante vocês também pensar em assuntos que caiam na boca do povo de forma positiva. Então, as redes sociais se alimentam do humor, do bizarro, do inusitado, do comentário infeliz, dos erros de português. Precisamos, sim, prestar atenção no como a gente digita, porque podemos ser o assunto, em especial quando nós somos organizações, discussões polêmicas. Esses são alguns critérios que levam a uma crise nas redes sociais. E as organizações também precisam prestar atenção em falha de produto, falha de atendimento, assistência técnica, promoções mal elaboradas, na comunicação feitas, posts escritos, piadas em torno da marca. No debate que a organização se envolve, escândalos, opiniões, posicionamentos, princípios éticos. Dentro do processo do meu estudo, e eu não vou conseguir entrar em cada um deles, desculpa, está falhando aqui. Eu cheguei em 3 momentos bem importantes. Um é a gestão de crise, que dentro desse processo tem 3 etapas, ou seja, rapidamente eu mapeio os meus riscos, eu previno para que eles não aconteçam e eu planejo. Quando a crise acontecer, eu estou preparado. Quando a crise acontece, é gerenciamento. Gestão é quando você planeja, gerenciamento, quando você coloca em prática o que você planejou no processo de gestão. E preciso recuperar minha marca, que a gente chama de pós-crise. Como evitar as crises nas redes sociais? Entenda as redes sociais e cada uma delas, todas elas têm uma característica. Entenda com quem você conversa. Entenda o assunto que está sendo discutido nas redes sociais. Elabore um plano de comunicação digital, mesmo que seja para você. Mesmo que você não seja da comunicação, você é uma marca. É importante saber o que você comunica para os outros, porque comunicação bem feita previne crises. Definir um manual de uso para as redes sociais. Os colaboradores não sabem usar. Vocês vão fazer aquela interrogação enorme. Mas o que eu devo postar? Porque, a partir do momento que eu me posiciono, eu sou o José e eu trabalho na Adventista. Vocês conseguem perceber que eu coloquei um sobrenome? Então, eu deixei somente de ser pessoa física e eu sou pessoa jurídica. Então, sem querer, você fala em nome da organização. Então, cuidado com o que vocês postam. Vocês estão falando em nome da organização. Vocês vão me perguntar também, a rede social não é livre? Ela não é minha?
A partir do momento que você coloca um sobrenome, ela não é só sua. E você, muitas vezes, pode estar falando em nome da empresa. Então, prestar atenção. Quem é da comunicação, é importante treinar todos os departamentos, pois todos devem estar envolvidos. Prestar atenção nos pequenos sinais. Isso vale para a pessoa física ou jurídica, porque, como falei, as crises dão sinais e precisamos agir rápido. Então, o que é estratégico? Pensar antes de acontecer, para que não se gere crise. Então, o importante é fazer gestão e não gerenciamento. Então, para concluir, as crises, elas dão sinais e precisa ser contida para que não ganhe repercussões. Agir rápido e com prontidão. Você precisa agir rápido. Eu coloco que o ideal é você agir em menos de 1 hora. 1 hora já é muito para as redes sociais. Então, até 1 hora é o melhor dos cenários. Se não sabe, investigue antes, porque hoje tem um número muito grande de compartilhamentos de informações que não são verídicas. Então, você pode estar multiplicando uma crise ou criando uma. Dê satisfação ao seu público. Alguém te acompanha, então você tem um público. Seja transparente, o consumidor possui voz, o público possui voz, transmita confiança para que você construa a sua reputação. Se envolva com o problema sempre, se você estiver envolvido com ele. E não dizer nada, pode ter certeza, pode ser uma crise muito maior. Muito obrigada. Bom, Patrícia fez uma geral aí de crise. Eu queria que o Francisco falasse um pouquinho agora sobre outros aspectos também que a gente tem que pensar em relação à crise. A gente fala bastante aqui, até algumas vezes alguns podem estar pensando o seguinte: tá, mas e aí? Fala. Pois é, eu vou retomar o que o outro falou anteriormente. Então tem que fazer alguma coisa. Se nós estamos falando desse assunto é porque ainda nós não chegamos num nível de conscientização tão grande a ponto de isso está já bem claro para nós. Tem alguns conceitos aqui, para alguns estão até básicos, mas para outros talvez seja até uma novidade. A gente pensar na gente como marca, né? Como figura pública. Ah, mas eu não sou uma figura pública, eu não apareço na TV Novo Tempo. Vou pegar nosso exemplo aqui, nossa realidade. Eu não gravo vídeos, não sou youtuber, não sou vlogger, não sei o quê. Tá, mas você influencia um grupo de pessoas. Quantos seguidores tem na sua timeline? Então, você é uma figura pública. E aí, Francisco? O que você tem a nos dizer aí? Mostre sua experiência, fala da sua experiência aí de tantos anos aí. O que você tem para nos ensinar aí? Olha, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Parabéns a Patrícia pela bela exposição. Eu vou complementar o que ela falou, indo por outra vertente. Eu gostaria de focar a minha fala em 2 coisas. Primeiro, a origem da palavra crise. Depois, a questão dos primórdios das crises. E o terceiro, a atualidade. A palavra crise, quem quiser ter ideia do que é uma crise, experimente fazer o seguinte: botar uma bola no fundo de uma piscina e soltar. Ela solta e espalha água por tudo quanto é canto. E a outra forma é olhar o trabalho dos bombeiros. Quando tem um incêndio, o que é que o bombeiro faz? Primeira coisa é isolar a área do fogo para que o fogo não se espalhe. Então, quando se consegue isolar a área do fogo, não se tem uma crise. Se tem um pequeno problema, algo assim. Quando o fogo se espalha, aí você tem uma crise. Isso começa, basicamente, no século XII e XIII da nossa era. E, até então, as crises eram atribuídas a questões médicas,
Quer dizer, se tinha a ideia de que a crise era uma crise de medicina. E a ciência política, a filosofia, a economia vai expropriar esse termo e trazer para as questões sociais. E, curiosamente, os evangélicos estão associados às crises, porque, nessa época, havia os milenaristas, que eram aqueles que pregavam a redenção do mundo para receber Cristo. Quer dizer, o mundo tinha que ser redimido dos seus problemas sociais, porque Cristo ia voltar à Terra. Não voltou, mas a história dos milenaristas é uma história muito rica e que tem ampla bibliografia, sobretudo americana e, sobretudo, francesa, inglesa, alemã. E o que os milenaristas faziam? Eles invadiam as cidades europeias e com o propósito de fundar regimes comunistas. Entenda-se comunismo aí não como comunismo como se vê hoje, mas como uma fraternidade dos homens pelo bem comum, não, é mais pela justiça social. E a história dos milenaristas é uma história muito rica, mas existiam outros problemas também, que eram os problemas causados pela terra, os problemas causados pelo surgimento do capitalismo, que desempregava milhões e milhões de pessoas e que vai dar origem nisso à utopia de Thomas More, que esse ano completa 500 anos. E como vai dar origem a uma série de revoltas, de rebeliões e de utopias sociais que vão culminar no século XVIII com as revoluções e as utopias sociais. Então, nós vamos ver que essa palavra crise ela tem um longo percurso e que se associa também à vinda dos Messias, né? Não só de um Messias, mas de vários Messias que vão influenciar a formação social nas suas diferentes vertentes. Do ponto de vista da conceituação dessas crises, da conceituação para o mundo moderno, nós podemos pegar dois autores. Ambos tocam muito e enfatizam a questão da reputação. O primeiro autor é Shakespeare. Vale a pena se ler a obra de Shakespeare sobre o ângulo da reputação. Quer dizer, há uma cena de Otelo em que um oficial da confiança de Otelo é levado a beber, a brigar, a se desviar do seu comportamento habitual. Então, o que é que ele diz? Perdi a minha reputação, perdi a parte mais humana do ser, perdi o único patrimônio humano que eu tinha. E, realmente, isso vai, na trama, levar a uma série de reflexões, porque o desfecho da reputação, da perda da reputação, vai terminar com a morte do Iago, e que vale a pena ler essa peça, para se ter uma noção exata do que é a reputação. Mas, na obra de Shakespeare, ele cita a palavra reputação, no sentido de reputation, cita mais ou menos 43 vezes. E essa palavra reputação, na sua origem, ela quer dizer o viver bem. Entre os gregos, a deusa da reputação era a deusa que levava o homem a viver bem. O outro autor mais profundo, ou igualmente denso, e que vai transitar de tirar essa questão individual da reputação para colocar no plano coletivo, vai ser Maquiavel, que está completando 500 anos e que seu pensamento, curiosamente, permanece extremamente atual. E por quê? Porque a sociedade ela não mudou muito.
ela mudou tecnologicamente, ela se aprimorou tecnologicamente, mas ela não mudou muito na sua essência. O homem novo, o homem que vem sendo cantado e decantado há séculos, esse homem não existe ainda. E talvez demore muito para existir. Então, Maquiavel, ele escreve vamos dizer assim, um guia prático. E Maquiavel foi o primeiro consultor de comunicação política. Então, Maquiavel vai dizer o seguinte, que a reputação ela é uma linguagem e, portanto, ela é construída. Ela pode se perder em algo que seja falho, em algo que fale, em algo que não tenha consistência. E ele recomenda que o príncipe, no caso o governante, se preocupe em acondicionar o discurso e a ação. Quer dizer, todas as vezes que o nosso discurso e a ação não forem coerentes, nós teremos uma dissintonia entre as duas coisas. Se ela se alarga, é sinônimo de que a crise está a caminho. Então, essa questão do Maquiavel ela é importante porque você tem na reputação a legitimidade do poder. Você só exerce o poder se você tiver reputação. E se essa reputação for boa. Ou se ela for má, que ela seja imposta pela força. Então, é preciso ter cuidado com essa questão da reputação, porque ela, frequentemente, ela escapa ao nosso controle. E mais ainda hoje. E por que hoje? Porque as mídias sociais, no caso, basicamente, a internet, ela acelerou o tempo. Então, quando a Patrícia fala que é 1 hora para se responder a uma crise numa mídia social, uma crise antes, quando se tinha só a mídia tradicional, era 4 horas. 4 horas era o tempo em que você tinha, e que a gente dizia o seguinte, de que era como amor à primeira vista. Quer dizer, não dava muito tempo e 4 horas era um tempo longo. 1 hora é um tempo muito mais longo, muito mais curto, aliás, muito mais curto para se resolver as questões. Então, essa questão do Maquiavel e do Shakespeare, elas precisam ser muito bem avaliadas e muito bem vistas, porque esses são os 2 grandes precursores e que continuam atual. Um no plano individual, que é um plano real e que volta à tona com as mídias sociais, e a outra no plano coletivo, que é igualmente importante e mais decisivo, porque envolve o exercício do poder. Então, pensemos nessas 2 coisas e vamos partir para a terceira fase. A terceira fase é o seguinte, eu estou lançando, logo, mais ou menos, dentro de uns 2 meses, uns 45 dias, um livro onde se diz o seguinte, que pode-se pegar, no caso brasileiro, tudo que a gente conhece de comunicação e arquivar. E por quê? Porque existem 2 coisas que tornam a comunicação muito mais complexa, muito mais real no dia a dia. E o que é isso? A comunicação, ela se passa a ser uma percepção. Porque é a primeira vez que nós temos no Brasil todos os partidos políticos, seja a esquerda, a direita, o centro, todos legais. Isso nunca tinha acontecido antes. Aconteceu por um breve período em 1947, 47, 48, com a legalização do Partido Comunista,
mas que dura pouco, dura 1 ano e pouco e tudo, e logo depois ele é lançado na clandestinidade. E agora não, agora se tem há 30 anos não, 26 anos, 27, que é o período em que a Constituição está em voga, e que se tem todas as tendências políticas legalizadas, assim como se tem todas as correntes, para falar no caso de vocês, religiosas em ação. Então, nós temos realmente uma sociedade plural, e vai conseguir se afirmar nessa sociedade quem conseguir construir consensos densos. O que é que eu estou falando em consensos densos? Eu estou falando em consensos que impliquem numa maioria visível. Porque o que é que a crise se torna? O que é que a comunicação se torna? Ela se torna uma percepção. Na verdade, você pode ter hoje uma grande crise de gestão política e ela não aparecer se você conseguir impor ou afirmar uma versão. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento, seguramente, de transição, mas um momento em que a verdade não existe. A verdade é um processo e que vai se despindo ou se vestindo com trajes de gala na medida em que o tempo pensa e na medida em que você consegue ou não ter acesso à mídia. Eu não quero chegar aí a colocar a manipulação ou não da mídia, porque a manipulação da mídia também é uma verdade. Mas é preciso atentar para isso, porque hoje, se você tem a mídia, não é que seja uma bala mágica, como rezavam a teoria de antes da Segunda Guerra Mundial e que se prolonga até a Segunda Guerra Mundial, de que você, tendo o controle da mídia, você tinha o controle da verdade, porque a verdade não existe, a verdade é algo factual, mas mesmo esse fato você pode ter diferentes versões dele. Mas hoje no Brasil, e eu estou falando especificamente no Brasil, a mídia tem o poder, o condão de criar a verdade. E criar a verdade significa que a sua percepção seja agudizada para aquela verdade. Então, você tem hoje no Brasil uma divisão funda e uma verdade que depende muito do acesso que você tem à mídia. Daí a questão da construção da reputação, ela poder ser destruída ou construída a partir dessa ou daquela tendência. Quer dizer, o que se precisa ter consciência hoje é de que a reputação é uma percepção. Ela não diz respeito só à verdade. A verdade, ela pode se eclipsar num mar de visões de aparência ou num mar de fantasias ou de ilusões. Então, nós precisamos ter muito cuidado em discernir o que é fato e o que não é, o que é ficção e o que não é, e estarmos preparados para enfrentar essa nova realidade. Em grandes linhas, é o que eu gostaria de dizer. E agora, me colocar à disposição de vocês para as perguntas. Sim, eu gostaria de dizer o seguinte, também um pequeno aspecto que eu gostaria de lembrar. O primeiro palestrante, ele falou da questão da inovação, da questão do conhecimento, e que as pessoas precisavam se encher, se abastecer, se alimentar de conteúdos, até que esses conteúdos transbordassem. Eu achei isso muito interessante, porque na comunicação é a mesma coisa.
é preciso que o comunicador tenha conteúdos. Não é conteúdo, é conteúdos, no plural. Porque a comunicação exige que a pessoa, o comunicador, transborde de conteúdos. Porque o que Patrícia disse é vital para a comunicação. Assim como é vital o conhecimento teórico, assim como é vital o conhecimento da referências teóricas, políticas, filosóficas. Quer dizer, não há um caminho para a comunicação. A comunicação tem tantos caminhos quanto a vida. Então, há uma mística, uma ideia fraca de que a comunicação é só ferramenta. Não, a comunicação é ferramenta, numa fase menor, conteúdos que seriam assim, as máquinas de fabricar ferramentas, seriam as ferramentas das ferramentas, e a comunicação é também a transcendência. Sem transcendência, é difícil, impossível mesmo, de se construir uma comunicação de qualidade. Porque quando nós olhamos sobre as mídias sociais, sobre as crises, sobre tudo o que diz respeito à comunicação, nós estamos discutindo o homem. Não são as mídias sociais que vão mudar a forma de ser. O que vai mudar a forma de ser começa antes das mídias sociais. Tanto que Maquiavel está aí há 500 anos, a utopia de Moro está aí há 500 anos, a vinda do Messias está aí há 2000 anos. Quer dizer, se nós olharmos as grandes questões da humanidade, elas dizem cada vez mais respeito ao homem. Então, nada vai vir, o progresso tecnológico, por exemplo, não fará a revolução. Quem fará a transformação social é o homem. Então, isso eu gostaria de deixar muito marcado. No nosso caso, muito o obrigado. Homem com Deus, né? Parabéns. E no nosso caso, o homem com Deus, né? Sim, olha, veja só, essa questão de Deus é também uma questão que implica no homem. Porque, veja só, há autores que dizem que o homem cria Deus porque quer ser Deus. Entende? Então, qualquer discussão que passa a ser, quer dizer, com ou sem Deus, ela exige o homem. Porque o homem está na Terra com o livre-arbítrio. Então, se você pegar o homem e não transformar o homem, ele não exercitará o livre-arbítrio em função do bem comum. Quer dizer, o princípio e o fim, ele sempre volta para o homem, tendo Deus ou não tendo Deus. Porque a ação, Deus disse, faça a sua parte, eu te ajudarei. Quer dizer, sem a ação do homem, não acontecerá nada. Sem a ação do homem, nós ainda seríamos selvagens, porque a sociedade é uma conquista do homem sobre a natureza. Então, talvez, esse é um mistério não resolvido, nada acontecerá sem o homem. Bom, vamos às perguntas, então. Aqueles que tiverem questões mais práticas, mais filosóficas, mais teóricas. Vocês viram que nós abrimos aqui uma grande discussão. Se fosse continuar, nós teríamos muitas coisas a abordar ainda, tanto em relação ao que a Patrícia falou, em relação ao que o Francisco falou. Pode levantar a mão e alguém vai levar... Já está com o microfone? Lucas. Meu nome é Lucas, trabalho na assessoria de imprensa da Igreja Adventista aqui no estado de São Paulo. Aqui, isso. Você comentou que, hoje em dia, a verdade ela é uma percepção. Só que essa percepção das pessoas, na maioria das vezes, ela é superficial. No gerenciamento de crise, a gente trata muito com argumentos jurídicos, e esses argumentos jurídicos eles são embasados em leis que a maioria das pessoas, no Brasil principalmente,
não têm a percepção ou não têm a interpretação correta dessas leis. E aí, no momento em que você se posiciona, tomando como base essas leis, que a maioria das pessoas não entendem, algumas atitudes, alguns posicionamentos podem não ser os posicionamentos, digamos, mais populares. E isso você acaba criando ou então aumentando ali a crise ou a percepção negativa que as pessoas estão tendo da sua imagem. Como que você acha que deve se portar o trabalho de assessoria de imprensa no gerenciamento dessas crises em que a percepção das pessoas está, digamos, não compreende que o caminho jurídico que você está tomando, as bases jurídicas que você está tomando, não são populares? Um exemplo prático. No ano passado, nós tivemos um caso numa escola de Santos, em que o nosso regulamento interno é bem específico em relação à conduta dos alunos. Os alunos, homens, não podem ter cabelo grande. Isso é uma conduta que deve ser observada por todos os alunos. Um aluno, por ser negro, deixou o cabelo crescer, Black Power, e aí acabou gerando-se um desconforto nessa questão do racismo. Então, alguns alunos acharam que ele estava sofrendo uma conduta racista, quando, na verdade, nós estávamos apenas aplicando ali aquele regimento que é cabível para todos os alunos. E o argumento jurídico era esse, só que a percepção da sociedade, a percepção superficial, a percepção apenas de um lado, de quem olhava para a coisa, achava que era uma questão racista. Neste caso, você acha que vale mais a pena a gente se agarrar aos argumentos jurídicos ou se agarrar a essa questão perceptiva? Primeiro ponto, uma crise nunca deve ser gerida com argumentos jurídicos. Eu não conheço nenhuma lei que proíba a pessoa de ter cabelo grande. Não conheço. Essa lei deve ser da escola, não da sociedade. Então, aí, deve ser do regulamento da escola, não da sociedade. Então, um regulamento não pode ir de encontro à lei maior, que é a lei da liberdade. Todas as vezes que você recorrer a argumentos jurídicos, sobretudo inexistentes, você vai perder. O que é importante é se ter o diálogo. Uma crise não é administrada juridicamente, seja a partir do ponto de vista do jurídico mesmo, ou seja a partir do ponto de vista do gestor. O importante na crise é o diálogo. Então, tenha em mente isso. Nenhuma crise vai passar batido e causar mal-estar. Outra coisa, argumentar de que a sociedade tem uma visão superficial me soa arrogante. E a principal característica do comunicador de crise deve ser a não arrogância, porque a crise ela exige, muitas vezes, que você consulte ou traga um gestor de fora, como se fazia antigamente, no século XIII, XIV, XV, XVI, se trazer um interventor, entre aspas. Espera aí, um momentinho só. Não, que meu... Entende? Quer dizer, não deve-se ter arrogância. Deve-se partir do princípio de que todos têm razão e sentar na mesa e resolver na base da conversa. Não é na base da imposição. Tá?
Mais alguma pergunta? Posso complementar? Sim, por favor, Patrícia. Cadê ele? Lucas. Lucas, o assunto ganhou a imprensa e as redes sociais? Sim? Tá. O que é muito importante no momento de crise, complementando, é o discurso que você apresenta. Se concordo com a questão da lei, tá? Porque todos nós somos movidos por uma lei, né? Como nós somos educados, nós temos como base principal a lei. Só que nós temos também as regras de um grupo. No caso aqui é a religião. Aí que está a condição do cabelo comprido. É um regulamento da escola baseado em alguma explicação? Existe uma explicação. Então, quando há uma explicação, explique. Porque o outro não pode saber se você não explicar. Então, essa é uma grande... Eu falo que a comunicação é o contar. Se eu não conto para você, como que você vai saber? Qual é o porquê? Isso que nem a gente faz com criança. A comunicação é isso, é o contar, é o discurso. Então, muitas vezes, antes até de chegar na fase jurídica, nós temos também uma função de contar o porquê daquilo. Então, e sim, sem a arrogância, sendo de forma clara. Então, esse é um processo bem importante em termos de discurso quanto instituição. Mais alguma pergunta? O microfone está à disposição. Levanta a mão e ela vai chegar até vocês com o microfone, com a pessoa que quiser. Só fala, identifique-se e faça a pergunta. Bom dia, meu nome é César, eu sou de uma igreja local em Brasília. E a igreja, como é muito tradicional, muitas igrejas, congregações, possuem suas páginas em redes sociais. No momento que a igreja se posiciona ou comunica algum evento, sempre há também algumas vozes divergentes. Como lidar de melhor forma para que isso não gere uma crise? Já que podemos, por exemplo, citar de algum evento e uma pessoa simplesmente falar: eu não gosto da pessoa, palestrante, ou mesmo cantor, por motivos pessoais delas. Né? No caso por exemplo, aconteceu um caso particular no qual a pessoa tinha saído da igreja e, em alguma das publicações, ela tinha colocado toda a sua mágoa para a religião, para o evento e mesmo a localidade, né, no caso a igreja local, mas no momento que ela se posiciona, dependendo da forma que nós responderemos, pode se gerar uma crise. No momento, na ocasião, não foi gerada uma crise, mas o que podemos fazer para prevenir conscientemente que isso, de fato, se concretize como uma crise? As opiniões divergentes, elas sempre vão acontecer. Se eu levantar aqui um assunto com vocês, vai ter uma pessoa, assim, sorvete de baunilha e chocolate. Uma turma vai gostar de baunilha, outra turma vai gostar de chocolate. Então, as opiniões divergentes, elas fazem parte em qualquer assunto, tá? Refrigerante, sorvete, religião, política, futebol. Como lidar com isso faz toda a diferença. Então, ouvir essas manifestações são bem-vindas, podem ser, inclusive, contribuições para a melhoria da sua igreja. Outras, não. No momento de desabafo, o que você faz? Compreendo o que você está passando, nossa igreja continua de portas abertas para você. De uma forma fina e educada, abraçando a pessoa. Como eu falo, a palavra, o discurso, ele tem um poder muito forte na nossa vida, diante um amigo, diante a organização, diante uma igreja. Como a gente fala, lida com aquilo,
faz toda uma diferença. Então, vai ter aquela pessoa que é divergente, vai falar, vai entrar uma outra pessoa que não acredita em Deus, vai colocar lá na página, vai colocar tudo que tudo que vocês estão falando é bobagem. Vai entrar uma outra pessoa de outra religião para discutir com vocês, porque rede social é isso. É um campo aberto, eu falo que é um grande palco, onde todo mundo tem voz, todo mundo é ator. E quem está certo, quem está errado? Não cabe a mim, não cabe a você. Então, o que você faz? Você filtra. Né? Todos precisam ser respondidos. Quando eu deleto um post, todo mundo me faz essa pergunta. Quando eu oculto um post, eu sou extremamente contra deletar post, porque eu estou deletando a opinião de alguém. Quando eu vou deletar esse post? Quando me afeta moralmente. A opinião, ok, eu aceito a sua opinião. O que você acha de mim, eu aceito. A partir do momento que há ofensa, xingamento, não, isso eu não preciso, eu deleto o meu post. Porque você não soube se comunicar, sendo assim, eu não preciso nem me dar o trabalho de responder. Você já sai perdendo se começou com falta de respeito. Essa é a melhor resposta, desde que houve ofensa, xingamentos, etc. O resto, a inteligência de usar a palavra, a comunicação. Olha, eu daria uma recomendação que vale para tudo, que é o seguinte: argumento é uma coisa, ofensa é outra. Primeiro, todas as vezes que alguém usar de uma ofensa, se ignora. Outra coisa, a opinião, por si só, é algo mutante. O Platão diz na República que a opinião é um mal, porque todo mundo tem opinião. E com isso se diz as coisas mais estapafúrdias. O importante é que a opinião nasça dos fatos, ou seja, dos argumentos. Então, se alguém expressa a sua opinião de forma ofensiva, isso deve ser desprezado e ser valorizada a opinião a partir dos fatos. Isso é uma forma muito eficaz de se evitar crises, porque nas redes sociais a transmissão que era comum antes das redes sociais, quer dizer, era a transmissão do conhecimento, ela foi substituída pelo diálogo. E o diálogo nós podemos manter sempre. Pode ser o do diálogo de um comunista com um capitalista, de um ateu com um religioso, de qualquer religião, e por aí vai. Agora, desde que o nível seja, no mínimo, aceitável. No momento em que alguém parte para a agressão física, a agressão pelas palavras, o diálogo se torna inócuo. Espera aí, só um minutinho. Entende? Então, se nós pudermos manter o diálogo em nível elevado, esse diálogo vale para tudo. Ele não é eliminado pelo fato das pessoas terem pensamentos diferentes. O que é importante é as pessoas se expressarem de forma civilizada. Muito bem, só lembrando que os dois que fizeram perguntas aí ganharão um livro da Patrícia. Caiu na rede aí pela disposição. Isso que sirva de incentivo, então, para a próxima pergunta, né? Ó, já tem uma mão levantada lá em cima. É sinal que é o meu livro. Mas vai ter que fazer uma pergunta, né, Patrícia? Microfone lá. Levanta a mão de novo. Patrícia, agradeço o presente, viu, Felipe? Mas já tenho o seu livro, li, achei fantástico, viu? Parabéns. Você quer um abraço? Aceito.
A minha pergunta é a seguinte. Fala seu nome. Meu nome é Diego, sou lá da União Noroeste, lá de Manaus. E a minha pergunta é a seguinte. Alguns autores defendem hoje que o like, a curtida, está cada vez mais superficial e raso. Então, você ter um like no seu post não significa que você tem um público engajado. Significa que você tem algum tipo de engajamento quando ele se dispõe a comentar ou a compartilhar isso. Então, dada esse novo conceito, a partir do momento que uma pessoa, mesmo que mal intencionada, ela comenta algo ou compartilha algo contra a sua marca, não seria relativamente uma oportunidade de transformar essa crise e ganhar alguém que está se relacionando contigo de alguma forma em um público engajado? Eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. E como proceder? Algumas considerações. Primeiro, obrigada em saber que vocês da Amazonas, né, vocês estão com acesso ao meu livro, muito bom. Feliz e orgulhosa. É claro que conhecimento a gente gosta, né, tem orgulho de difundir. Primeiro, em relação ao like. O like virou uma coisa, concordo com você total, virou uma coisa muito automática. Você coloca lá, minha tia morreu, as pessoas tem 300 likes. Para esse like é gostar, curtir. Pessoa, assim, é incoerente, não é? Então, a questão do like está uma percepção errônea do curtir. É algo para se pensar, tá? Concordo que quando você hoje se envolve com um post, você comenta ou você compartilha. Você parou, viu, aquilo te trouxe uma interpretação, a partir disso você teve uma manifestação. Vejo que cada vez mais as organizações elas precisam pensar nesse conteúdo inovador para eu marcar o ser humano. Aí sim eu vou ter ele engajado, envolvido e identificado comigo. Essa é a grande questão. Com isso, eu consigo prevenir crises, porque eu aproximo ele da minha marca, e que essa aproximação, essa criação de elos, o que a gente faz nas redes sociais? Nós temos amigos, porque aqui, na minha rede social, deve ter quase 1.000 amigos. A minha pessoal. Eu não conheço, gente. Não conheço todo mundo. Eu tenho os meus alunos, pessoas que eu encontrei em palestra, tenho os amigos mais próximos. Eu não conheço todo mundo, mas são pessoas que elas se aproximam de mim por alguma maneira, pelo livro, por algo que eu penso. Então, é isso que as organizações elas têm que pensar. Eu preciso criar esse elo com o meu público. A partir do momento que eu crio esse elo, eu previno, inclusive, crises, porque se eu me comunico com ela constantemente, quando acontece algo errado, ela já me acompanha, eu já tenho esse elo. Por quê? Errar faz parte. Como você lidar com o erro é toda a diferença, mas errar, todas as organizações elas erram, todas. Então, como lidar com o erro faz toda a diferença para minimizar uma crise. Respondi sua pergunta? Olha, essa questão da proximidade dos amigos tem uma questão teórica importante. O Aristóteles ele queria criar uma comunidade de amigos, isso há 2.000 anos. E ele partia do princípio de que, quanto mais amigos as pessoas fossem uma das outras, mais seria o sentimento de fraternidade. Isso pouca gente sabe, mas as comunidades americanas que surgiram nos anos 60 são inspiradas nesse princípio aristotélico. Não só isso, mas como todas as iniciativas fraternas, no fundo, elas têm a raiz nesse princípio aristotélico.
E agora, o que se nota é que as organizações hoje são cada vez mais hostis. Nós temos hoje, sobretudo no Brasil, eu estou falando do Brasil porque está mais próximo da gente, uma intolerância muito grande e que não se manifesta só na política. Ela se manifesta em tudo. Em tudo. Se você hoje atrasa um pagamento um dia, você paga por 30. Se você hoje bate um carro, o cara pode lhe matar. Quer dizer, há uma intolerância, uma cultura da intolerância muito forte, e que isso só será revertido no momento em que a sociedade tomar consciência de que nós precisamos ser mais fraternos, independente de pensamento, de político, de religião, de qualquer coisa. Nós não podemos nos fechar só entre nós, porque o sujeito que é petista, ele se mantém fechado. Quem é da oposição se mantém fechado, assim como os círculos os mais diversos. Então, nós precisamos transformar isso num princípio de fraternidade. Não é que nós vamos ser amigos de todos, mas quanto mais fraternos nós formos, mais conhecermos o outro, mais nos interessarmos em nos aproximar do outro, mais bem-sucedida será a sociedade. Eu não sei se vocês sabem, hoje, cada brasileiro, em tese, tem um processo jurídico. Quer dizer, é muito para uma sociedade. Gente, o tempo está chegando ao fim, não dá mais tempo de fazer mais nenhuma pergunta. Também acho que alguns já devem estar quase desmaiando. Então, em virtude da sobrevivência de todos aqui, e para a alegria geral da nação, nós vamos encerrar. Eu quero agradecer muito a presença da Patrícia e do professor Francisco. Também gostaria que vocês, espero que tenha sido de grande ajuda, de importância para vocês, através das perguntas, através das falas deles também. Eles repartiram um pouquinho do conhecimento, da experiência acadêmica, prática, corporativa que eles têm. Acho que todos estão sendo beneficiados com isso. Receba a nossa singela presente. Obrigado. Deus abençoe vocês e esperamos continuar contando com a parceria de vocês, seja conversando, seja trocando ideias, e até, quem sabe, em eventos também. Obrigado, hein? Obrigada a todos.